Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para que possamos ser edificados cada vez mais. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Luta de Jacó, parte 1. Nós vamos ter mais de um estudo sobre esta luta de Jacó. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, de paz, de alegria. Obrigado por tudo, pelos livramentos. Obrigado pelo suprimento. Obrigado pelo seu cuidado. E aqueles que estão enfermos, estão com algum problema, que o Senhor esteja curando, abençoando, salvando, libertando de todo mal. Obrigado por tudo. E me ajude na transmissão da sua palavra. Que o teu Espírito fale através de mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo, A Luta de Jacó. Quem é Jacó? O que significa o nome Jacó? O que significa? Então, Jacó é a terceira pessoa dos patriarcas, né? E Jacó também é o neto de Abraão. Então, os patriarcas são personificação da Trindade de Deus, né? Então, são a representação. Abraão representa o Deus Pai. Aqui em Lucas 16, 23 diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, a parábola do rico e Lázaro, né? Então, lá o rico vê Lázaro no seio de Abraão, né? No seio de Abraão. Então, Abraão aqui representa o Pai eterno. Então, Isaac representa o Deus Filho, Filho de Deus, né? E Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo. Depois a gente vai estudar isso em mais detalhes. Então, todos trabalhando para o resgate da humanidade. O Pai justificando o homem, o Filho redimindo o homem e o Espírito glorificando o homem. Então, o Espírito Santo, ele está com a igreja, ou ele está na igreja. E no mundo, ele está na igreja, mas ele também está no mundo. Na igreja, ele está santificando a igreja, ele está protegendo a igreja, ele está dando força para a igreja, mas no mundo ele está convencendo os pecadores, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que significa Jacó, o nome Jacó? Então, Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, aquele que lutou com Deus. Então, o nome Jacó significa isso. Aquele que segura pelo calcanhar. Então, Jacó nasceu segurando no calcanhar do irmão dele. E também aquele que lutou com Deus, porque o anjo falou, né? Então, em Gênesis 32, do 24 ao 29, vamos ver o que fala esta passagem. Gênesis 32, do 24 ao 29, nos diz o seguinte: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a junta de sua coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir,
porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Então aqui a gente vê a luta de Jacó com um homem ou um anjo, né? Mas quem é este homem? Quem é este anjo, né? Que lutou com Jacó. Então, essa passagem que nós lemos, que eu li agora, o que espiritualmente ela significa? O que espiritualmente esta passagem significa? O que significa esta passagem espiritualmente? Então, esta passagem, ela, para entendermos esta passagem, principalmente o versículo 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Para entendermos esta passagem, precisamos ir para o começo da história de Jacó, para podermos entender esta luta de Jacó com este homem ou com este anjo, né? Então, aqui em Gênesis 25, 21, nos diz assim. Gênesis 25, 21, nos diz assim. Gênesis 25, 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor viu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, esse verso nos mostra Isaque orando por Rebeca, porque Rebeca ela era estéril, não podia ter filhos. Então, Isaque ora por ela. Aqui no versículo 22 nos diz o seguinte: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então, dentro do ventre de Rebeca, tinha uma grande luta dentro dos dois irmãos, né? Porque a luta era tão grande que Rebeca não estava mais suportando. Por isso ela faz a segunda pergunta. Por quanto era... Aqui, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então, aquela luta daqueles dois irmãos dentro do ventre de Rebeca, da sua mãe, a esposa de Isaque, era tão grande que ela não estava mais suportando e foi perguntar a Deus por que aquela luta dentro do ventre dela. E a pergunta é: o que esta luta significa? O que significa essa luta dentro do ventre de Rebeca, destes dois irmãos? Pelo que eles lutavam? Eles estavam lutando pelo quê? O que estava levando esses dois irmãos dentro do ventre da mãe deles já está lutando. Então, a luta de Jacó e Esaú significa o quê? Então, em Gênesis 23, nos diz o seguinte:
E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus disse que no ventre dela tinha dois irmãos, 2 nações. Eles iriam formar 2 nações. E por isso a luta na barriga dela, porque eram 2, eles eram gêmeos e eram 2 nações, e eles já estavam lutando dentro do ventre de Maria. Meus irmãos, preste atenção. A criança dentro do ventre da mãe já estava lutando um contra o outro. E tem gente que diz que a criança na barriga da mãe é só um feto. Meus irmãos, preste atenção. Deus, ele não trata uma criança na barriga da mãe como um feto. João Batista, com 6 meses no ventre da mãe dele, já louvou a Deus, ouvindo a voz de Maria, porque Maria estava grávida de 3 meses de Jesus. Então a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia nos ensina. Aqui Deus fala porque aquela luta na barriga de Rebeca. É porque na barriga de Rebeca tinha 2 nações e elas estavam ali representadas por 2 pessoas, uma lutando contra a outra. Então este é o significado. Então eles lutavam agora pelo quê, né? Esses 2 seres estavam lutando. Então a luta de Jacó e Esaú significa, né, que eles estavam lutando por alguma coisa, mas o quê? Então, Deus disse para Rebeca que dentro do ventre dela há 2 nações. A primeira nação, uma nação terrena, composta por pessoas caídas no pecado. Então aqui Deus está dizendo que existem 2 nações. 2 nações terrenas, mas uma nação terrena também e uma nação espiritual. Esaú representa a nação terrena. Ele iria formar uma nação. Jacó ia formar outra nação. Só que Esaú representa a nação caída no pecado. A nação daqueles que não querem saber de Deus. Jacó, a segunda nação, uma nação espiritual. Representava aqueles que iriam servir a Deus. Aqueles que iriam aceitar o Filho de Deus, ser salvo, representar a nação espiritual. Aqueles que espiritualmente viria da mulher, né? Então Jesus, em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa de que o descendente da mulher viria. Então Jesus, ele viria da nação de Jacó, que viria de Jacó. E ele era o descendente da mulher. Ele representava o homem espiritual, a nação. Ele viria para formar uma nação espiritual. E estas 2 nações eram representadas pelos filhos de Rebeca, nação terrena, caída no pecado, as pessoas que não querem saber de Deus, e a nação espiritual, aquela que viria de Jesus, que Jesus iria nascer na nação de Israel, que era terrena também, mas que dela Jesus iria tirar uma nação espiritual. Então o primeiro filho, Esaú, representava a nação no pecado, na desobediência a Deus, representa o Israel terreno. Então Esaú representa essa Israel terrena, caída no pecado. Uma nação que não quer saber de Deus, um povo afastado de Deus, um povo
que não quer saber de Deus. Nós sabemos que a nação de Israel tem um remanescente lá que vai aceitar Jesus no final, mas por enquanto eles não querem saber de Deus. Poucos israelitas aceitam a Jesus. Então, Esaú representa esta nação que não quer saber de Deus. Em 1 Coríntios 15, 45, nos fala do primeiro Adão, que é terreno, e do segundo Adão, que é espiritual. Então, isso tem a ver também, porque o Adão terreno é o Adão que pecou, que caiu no pecado, né? Mas o segundo Adão, o espiritual, é Jesus, que nunca pecou. Então, essas duas nações que Deus está falando aqui, que tinha no ventre de Rebeca, representa a nação de Israel, que nela tem a nação terrena, que não quer saber de Deus, e a nação espiritual, que vai sair de Israel, que vai ser comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Então, o primeiro filho, Esaú, representa a nação caída no pecado. Representa a humanidade condenada ao inferno, que só se preocupa com as coisas da terra. Então, aqueles que não querem saber de Deus. Então, representa duas nações, porque Esaú formou a nação dele, Jacó formou a nação dele, mas ao mesmo tempo Esaú representa a Israel terrena, caída no pecado, e a Israel espiritual. E também Esaú representa a humanidade toda, não só uma nação, a nação formada pelo homem Esaú. Mas Esaú representa todas as pessoas, toda a humanidade caída no pecado, que não quer saber de Deus, que não recebe o Filho de Deus para ser salva, e não querem Jesus. Então, Esaú representa a nação caída no pecado, representa a humanidade condenada ao inferno, que só se preocupa com as coisas deste mundo. Representa o primeiro Adão, o Adão terreno, o Adão humano, o Adão natural, que se afastou de Deus, que pecou. O segundo filho, Jacó, representa o segundo Adão. O Adão espiritual representa o Senhor Jesus, Gênesis 3:15, o descendente da mulher. Jacó e Esaú representam também as duas naturezas dos filhos de Deus que fazem guerra dentro de si. Preste atenção, meus irmãos. A pessoa que tem Jesus como Salvador, ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza de Cristo e a natureza carnal. Por isso que há esta guerra dentro de nós. Aqui em Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 15, nos diz o seguinte. Romanos 7,15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Isso é o que Paulo diz, né? Ele fazia aquilo que ele não queria, porque o que ele queria fazer, ele não fazia. E nós também somos assim, aqui em Gálatas 5:17, nos diz assim, 5:17. Porque se pela ofensa de um só, Romanos, Gálatas, desculpe, Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, cobiça, luta. Então, porque a carne luta contra o espírito, né? Então, a carne luta contra o espírito.
A carne luta para que não obedeça o espírito, não obedeça a nossa parte espiritual, para que a gente não adore a Deus, para que a gente não obedeça a Deus, mas que ela luta para que a carne faça o quê? A sua própria vontade, tenha o desejo de fazer tudo de errado, as concupiscências da vida, dos olhos, né? Os desejos carnais, o desejo de ser honrado, o desejo de ter bens materiais, ambições e muitas outras coisas. Então há esta luta dentro do salvo, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o espírito, o nosso espírito, luta com a nossa carne para a gente obedecer a Deus, para a gente fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne luta contra o nosso espírito, para nós desobedecermos a Deus. Por isto há esta luta, esta guerra dentro de nós. Então, esta luta dentro da barriga de Rebeca, entre Esaú e Jacó, representa também o nosso velho homem, a nossa velha natureza, lutando com a nossa nova natureza, que é a natureza de Cristo. É a nossa carne, a nossa parte humana, a nossa parte caída, a nossa parte adâmica, lutando com a parte espiritual, com a parte que representa Jesus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. Então há esta guerra espiritual dentro de nós. Então Jacó e Esaú também representam isto. Então o filho Esaú representa a nação caída no pecado, né? E Jacó representa o segundo Adão, o Adão espiritual, que há dentro do Filho de Deus, esta guerra, né? Então, a nossa carne lutando contra o nosso espírito e o nosso espírito contra a nossa carne. Então, Jacó e Esaú lutavam por coisas diferentes. Esaú, ele lutava pelas coisas materiais, pelas coisas deste mundo, é a nossa carne. Ela quer saber da mordomia, ela quer saber dos bens, ela quer saber da fama, quer saber das coisas deste mundo. Mas Jacó lutava pelas coisas espirituais, ele lutava pelo céu, ele lutava para fazer a vontade de Deus, mas também para obter as coisas deste mundo, porque nós também precisamos, mas a prioridade de Jacó não era os bens materiais, e sim os bens espirituais. Então Jacó lutava por isso. Então Jacó e Esaú, na barriga da mãe deles, representava o salvo lutando com o seu velho homem, lutando com o seu eu, lutando para abandonar o pecado, os pecados. Então, esta também era uma luta ali na barriga de Rebeca. Então, Jacó lutava por uma coisa e Esaú lutava por outra, e os dois estavam lutando, e por isso Rebeca não estava mais aguentando. Então, o reino dos céus é tomado por esforços. O irmão pode ler em casa, Mateus 11, 12. Então, quando nós aceitamos Jesus, então nós devemos lutar. Então, é uma luta que nós temos. Acabei de falar da luta, né? É a luta espiritual. A luta para obedecer a Deus. Por quê? Porque o nosso espírito quer obedecer a Deus. Mas a nossa carne quer desobedecer a Deus. Em Gênesis 25, vamos voltar lá para Gênesis 25, nos diz o seguinte, 25, do 25 ao 26, nos diz assim, Gênesis 25 e 26. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo,
por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então a gente vê aqui o nascimento dos meninos, né? Primeiro nasceu Esaú, ruivo, né? Bonito, forte. E Jacó agrudado lá, agarrado no calcanhar de Esaú. Então, até na hora do nascimento, a luta foi grande. Então, por isso o nome é Jacó, né? Porque estava agarrado no calcanhar do seu irmão. A luta na barriga de Rebeca foi tão intensa que ela consultou o Senhor. Então, ela foi lá saber por que aquela luta era tão grande. Deus mostrou que era 2 nações que estavam dentro dela, era 2 filhos, e a luta desses filhos representava isto. Então, depois do pecado, para alcançarmos o céu, temos que lutar muito, temos que lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, nosso velho homem, nossa natureza adâmica caída, e também contra o nosso inimigo Satanás. E ainda tem mais, nós temos que lutar contra o mundo que nos oferece muitas coisas que nos levarão para o inferno se seguirmos. Aí os irmãos podem ler Mateus 11:12, que é onde Jesus foi tentado. Satanás levou ele para o mais alto do templo e mostrou lá todos os reinos da terra, né? Dizendo que dava para Jesus se Jesus adorasse ele. Então, Satanás mostra as coisas do mundo. Então, nós lutamos com o nosso eu, a nossa velha natureza, a nossa natureza caída. Nós lutamos contra as tentações de Satanás e lutamos contra o mundo, aquilo que o mundo nos oferece. Jacó só lutou pelos bens terrenos depois que ele foi abençoado, conquistou os bens espirituais. Então, tal que Jacó, a prioridade dele não era os bens materiais, mas sim os espirituais. E é estes bens que nós devemos priorizar na nossa vida, as coisas espirituais. Então, Jacó é uma personificação de Jesus, lutando pelo homem e pela terra. Então, Jacó lutava pelos bens espirituais e pelos bens materiais também, o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus, ele lutou pelo homem caído para que viesse para ele, para ser salvo, para se tornar um homem espiritual. Mas Jesus lutou também pela terra, porque quando Adão, pecou, entregou tudo nas mãos do diabo. E Jesus veio para resgatar tanto o homem como a terra das mãos do inimigo. Jesus primeiro veio à terra para religar o homem ao Pai eterno, a Deus. E também comprar tudo aquilo que Adão tinha entregue nas mãos do maligno. Porque quando Adão pecou, então tanto ele quanto o que Deus tinha mandado ele cuidar, passaram para as mãos do inimigo, de Satanás. E Jesus veio para resgatar tanto o homem que quiser, quanto a terra. Então, Satanás tentou de todas as maneiras roubar as bênçãos que Deus tinha dado para Jacó. Gênesis 32 nos diz o seguinte. Gênesis 32, 28 nos diz o seguinte. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens,
lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Então, Jacó, ele lutou com Deus e com os homens, pelas bênçãos espirituais e pelas bênçãos materiais. Ele não lutou só pelas bênçãos materiais, ele lutou pelas bênçãos espirituais em primeiro lugar. Mas Esaú lutou pelas bênçãos materiais somente. Em Gênesis 25, 23, nos diz o seguinte. Gênesis 25, 23, nos diz assim. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui Deus disse para Rebeca que o filho mais velho iria servir ao filho mais novo. Quer dizer, o que nascesse primeiro iria servir o que nascesse em segundo lugar. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Logo, Jacó era herdeiro da bênção, porque Deus disse que era o segundo, o mais novo, que iria herdar, o mais velho iria servir ao mais novo. Preste atenção. Deus disse para Rebeca que ela iria ter 2 filhos e o mais velho iria servir ao mais moço. Logo, a bênção seria do mais moço. Satanás cegou os olhos espirituais de Isaac, presta atenção, meus irmãos, para que ele não visse a vontade de Deus e escolhesse Esaú em lugar de Jacó. Então, Satanás já planejou ali, já fez um plano. Então, Deus ele disse que o mais velho, que representa o mundo, que representa Satanás, que representa a nossa natureza caída, iria servir ao mais moço, que é o espiritual, que é o que serve a Deus. Então, a nossa natureza espiritual, o nosso espírito, ele deve dominar a nossa carne. Então, é isso que Deus está dizendo. O mais velho servirá ao mais moço. Então, nós não devemos deixar a nossa velha natureza, a nossa carne predominar na nossa vida. Para isso, nós temos o domínio próprio. É isso que Deus está dizendo. Então, o mais velho servirá ao mais novo, ao mais moço. Então, Satanás ele queria que Isaac abençoasse a Esaú, quer dizer, contradizendo a palavra de Deus. Então, Satanás cegou os olhos espirituais de Isaac para que ele não visse a vontade de Deus e escolhesse Esaú em lugar de Jacó. Então, Jacó lutou até o final pela sua bênção. Então, a bênção era de Jacó por direito. Mas Satanás botou um plano e cegou a mente de Isaac. E Isaac gostou mais de Esaú do que de Jacó. Então, Isaac queria dar a bênção para Esaú. Então, Jacó tinha que lutar pela bênção que era dele por direito. Então, Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Gênesis 25, 28. 28 nos diz o seguinte. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, Jacó amava mais a Esaú, porque Esaú caçava para ele, né? As coisas materiais prevalecendo. Mas Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú. Rebeca sabia que Jacó era o escolhido de Deus. Preste atenção, meus irmãos. O filho de Deus viria da nação de Israel, mas o próprio filho de Deus seria o descendente da mulher, de Gênesis 3,15. Então, aqui a gente vê a mulher
amando aquele que Deus escolheu, porque era desse que viria o descendente da mulher, que é Jesus. Então, a Rebeca não iria escolher Esaú, porque Esaú não era o escolhido de Deus, mas Isaac escolheu Esaú e não Jacó. Por isso vemos Isaac escolhendo Esaú, que seria a sua descendência. Lê bem aqui em cima. O filho de Deus viria da nação de Israel, mas o próprio filho de Deus seria o descendente da mulher. Por isso vemos Isaac escolhendo Esaú. Por quê? Porque Esaú era a descendência do homem caído no pecado. Representava a semente do homem. E o descendente da mulher viria da mulher, não da semente do homem. E aqui Isaac, ele escolhe Esaú porque é a semente do homem. Preste atenção, que seria a sua descendência, a descendência do pecado. Então, por isso, Isaac aqui, ele quer abençoar Esaú, porque representa a semente do homem. Representa o homem caído no pecado. E vemos a mulher Rebeca escolhendo Jacó, pois o descendente da mulher viria da nação de Israel. Então, Jacó seria aquele que Deus iria trazer o descendente da mulher. E a mulher ficou com aquele que Deus escolheu para dele vir o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Não viria da semente do homem. Então, Isaac preferiu Esaú porque representava a semente do homem, o homem caído no pecado. Mas o descendente da mulher, Jacó, representava o descendente da mulher, aquele que viria de Deus, o Filho de Deus, o espiritual, não o carnal, não o terreno, não a semente do homem. Em Gênesis 27, do 18 ao 19, nos diz o seguinte, Gênesis 27, do 18 ao 19. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora. Assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então aqui a gente vê o relato, né, bem aqui, irmãos. Tá faltando aqui alguma coisa. Desculpe aí, complementar bem aqui. Então, do Israel humano, para tirar da nação da Israel, deixa eu ver bem aqui. E vemos a mulher Rebeca escolhendo Jacó, pois o descendente da mulher viria da nação de Israel. Do Israel humano, para tirar desta nação a nação espiritual. Então, Jacó representava o Israel humano, né? O Israel que viria da descendência de Abraão, do Abraão humano, do Isaac humano, do Jacó humano. Mas desta nação que Deus escolheu para si, viria o descendente da mulher, e este descendente da mulher iria gerar a nação, a Israel espiritual. Então, Esaú representa a descendência que veio da serpente, da semente, da semente de Isaac. Jacó representa a descendência da mulher, pois dela viria o Salvador. Gênesis 3,15. Rebeca junto com Jacó lutam para que a bênção de Deus, que Deus prometeu para Jacó,
não fosse para Esaú. Em Gênesis 27, do 18 ao 19, a gente vê essa trama que Jacó e Rebeca fizeram, né, para enganar o pai, para poder ele receber aquilo que já era dele por direito, mas que Isaac queria dar para Esaú. Então, em Gênesis 27, do 18 ao 19, nos mostra o Isaac já velho e cego fisicamente, o corpo refletindo o espiritual. Então, ele estava cego fisicamente, porque também espiritualmente estava cego, porque Deus tinha escolhido Jacó para continuar a descendência de Abraão e não Esaú, mas ele queria, porque queria abençoar Esaú. Os olhos de Isaac ficaram cegos, pois os olhos espirituais dele também estavam cegos e não conseguia ver a diferença dos dois filhos, aquele que Deus havia escolhido e o que Deus tinha rejeitado. Muitas vezes nós estamos assim também, meus irmãos. Deus, ele nos mostra uma coisa, mas a gente segue outro caminho. E muitas vezes nós perdemos a bênção, damos a bênção para outra pessoa. Por quê? Porque não estamos tendo discernimento espiritual. Isaac não estava tendo esse discernimento. Ele queria dar a bênção de Jacó para Esaú, e Deus não escolheu Esaú. Isaac tinha um filho que era o seu companheiro. Então Jacó, ele sempre estava ali com o pai dele, com a mãe dele, ajudando, cuidando. Estava ali em casa. Ele era o companheiro, ele era obediente a seu pai, a sua mãe, mas Esaú não. Esaú era desobediente. Esaú, ele não se importava com os pais, ele dava desgosto, mas era este filho que Isaac queria abençoar. O Esaú, que representava a nossa carne, representava o nosso velho homem, representava a humanidade caída no pecado, representava o Israel que não obedecia a Deus. Era esse que Isaac queria abençoar. E Jacó teve que lutar pela sua bênção. A bênção era dele, Deus deu para ele, mas Isaac queria dar para Esaú. Então Jacó agora luta pela bênção espiritual, ou melhor, Jacó luta com Deus para que a bênção que ele prometeu para ele, Jacó, não fosse para o seu irmão Esaú, pois Isaac não estava discernindo espiritualmente qual era o filho que Deus escolheu para ser o herdeiro das bênçãos espirituais e continuasse a linhagem de Abraão, embora Deus houvesse dito para Rebeca que o filho mais velho seria servo do mais novo. Gênesis 25, 23. Então Deus disse para Rebeca: o filho mais velho vai servir o mais novo. Então Jacó era o filho mais novo. Esaú tinha que servir a Jacó, mas Isaac queria abençoar Esaú e não Jacó. Então Jacó teve que lutar pela sua bênção, que já era dele. Lutou com seu pai. Isaac representava, nessa passagem aqui, representava Deus. É como se ele fosse Deus. E Isaac e Jacó, Jesus. Então aí Jacó estava lutando com Isaac. Enganou Isaac. Porque ele estava cego espiritualmente. Estou falando do Isaac humano, né? Ele estava cego espiritualmente. Ele não estava enxergando qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jacó fosse o herdeiro da bênção. Mas espiritualmente, Isaac não estava enxergando direito. Então ele teve que lutar com o pai dele. Então, muitas vezes, não recebemos as bênçãos que Deus nos promete e passamos para outro devido à falta de discernimento. Nós não discernimos. Em Gênesis 25, do 27 ao 34, Jacó começa a lutar com Deus para que fosse mudado aquela situação e ele recebesse
a bênção espiritual. Então Jacó ele queria ser abençoado espiritualmente. Então Jacó queria receber do seu pai primeiro as bênçãos espirituais, depois as bênçãos materiais. Então aqui em Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que Jacó queria, o reino de Deus. Ele queria as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais viriam depois. Então Jesus veio primeiro redimir a humanidade. E com a humanidade redimida, a terra também seria redimida. Então a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus ele lutou primeiro pelo homem, pela salvação do homem. E junto com a salvação do homem, ele também conseguiu a terra. Ele redimiu também a terra, ele conseguiu as bênçãos materiais. É por isso que Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Em Gênesis 25, do 22 ao 23, Esaú, representando Satanás, luta com Jacó, que representa Jesus, que representa o Espírito Santo, lutando pelo controle da humanidade da terra. Então, Esaú representa Satanás lutando com Jesus e o Espírito Santo, porque Jesus e o Espírito Santo estão juntos, é a mesma pessoa, mas Jesus, quando veio em pessoa, ele veio para salvar, para morrer, para ser o sacrifício, para conseguir a salvação do homem. Mas o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo ficou cuidando da igreja. Então, por isso, Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo, porque Jesus salva as pessoas que se arrependem. Primeiro, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, leva essas pessoas até Jesus, eles aceitam Jesus. Então, o Espírito Santo vem morar na vida dessas pessoas. Por isso, Jacó representa tanto Jesus como o Espírito Santo. E ele luta contra Satanás, porque Satanás ele quer o controle do mundo para sempre. E a luta pela humanidade é grande. Então, na lei de Moisés, o primeiro filho era quem herdava todos os bens do seu pai. Satanás, como foi o primeiro ser espiritual criado por Deus, e ele representava Esaú, ele queria herdar todas as bênçãos que era de Abraão, e foi deixado para Isaac e agora seria de Jacó. Gênesis 25:23. Então, a bênção era de Jacó, não de Esaú. Esaú representava o pecado, representava a humanidade caída. Deus não ia deixar as bênçãos espirituais para Esaú, para Satanás, porque Esaú representava Satanás. Só que no mundo espiritual, não é o primeiro filho quem herda a herança do seu pai, e sim o segundo. Então, quem herdou a herança de Deus não foi o primeiro Adão, foi o segundo. Foi Jesus, porque Jesus, ele comprou esta humanidade, ele resgatou, ele teve para si. Então, Jesus se fez homem, se fez este segundo filho, né, Adão. Jesus se fez o segundo Adão. Jesus se fez homem para redimir a humanidade, para resgatar a humanidade para o Pai eterno. Jesus pagou um alto preço. O preço que Jesus pagou foi a sua morte. Então, Jesus, ele deu a sua vida para resgatar a humanidade, em João 19:28 ao 30. Em Gênesis 25:28, Jacó também compra para si o direito de primeiro filho. Então, Jesus, ele comprou o direito pela humanidade. Jacó também, em Gênesis 25, relata aqui que Jacó, Gênesis 25:28, nos diz assim: 25. E amava, Gênesis 28. Será que eu ia?
eu errei. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava mais a Jacó. Não é isso não, acho que eu botei errado, irmão. Mas é aquela parte em que Jacó compra de Esaú seu direito de primogenitura, né? Ele compra de Esaú por um prato de comida. E Jesus também comprou a humanidade através da sua vida, ele deu a sua vida. Do mesmo jeito que Jacó, uma coisa que já era direito dele, a humanidade era direito de Jesus, porque Jesus é o filho legítimo de Deus. Mas Jesus comprou novamente essa humanidade, ele deu a sua vida. As bênçãos espirituais e materiais eram direito de Jacó, mas Jacó comprou o direito novamente de primeiro filho, para herdar as bênçãos espirituais. Então, do mesmo jeito que Jacó fez, Jesus também fez. E Esaú não tinha direito nenhum, mas ele queria ser abençoado e Isaque queria abençoar ele. Então, o primeiro filho, ou melhor, o direito por todos os bens que já eram dele por direito, em Gênesis 25, 23. Então, Deus ele deu direito para Jacó, mas Isaque queria abençoar, era Esaú. Agora Jacó iria lutar com Isaque para lhe abençoar. Gênesis 25, do 27 ao 34. Então Jacó vai lá com os guisadinhos, né? Que Isaque mandou Esaú caçar e fazer um guisadinho. Aí Jacó vai lá antes de Esaú e recebe a bênção que era dele por direito. Então ele lutou com o pai dele para poder ser abençoado. Em Mateus 4, do 1 a 11, fala da tentação de Jesus. Jesus luta com o homem da iniquidade, luta consigo mesmo e vence tanto o diabo como a sua carne. Aqui em Mateus 26, do 36 ao 39, aí fala da luta de Jesus no Getsêmani. Jesus suou sangue, ali a luta foi tão grande, Jesus teve uma luta com ele mesmo, a sua carne, que não queria, que Jesus não queria morrer daquele jeito, ele não queria beber aquele cálice. Então ele estava lutando com a sua carne, com o seu eu. Jesus estava lutando com Satanás, a tentação de ele desistir de morrer. Jesus estava lutando com ele mesmo, que era Deus, com a sua parte espiritual, que queria que ele morresse, para que ele pudesse comprar a humanidade novamente. Então Jesus, aqui em Gênesis 32, 28, representa Jesus. Então vamos para lá. Então, essa passagem de Gênesis 26, 32, 28, representa Jesus. Vê bem aqui. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então essa passagem aqui está falando sobre o próprio Jesus. Então Jesus lutou com o homem da iniquidade. Jesus lutou com os homens terrenos. Jesus lutou com o seu eu, com a sua carne, que não queria beber aquele cálice, não queria aquele sofrimento. Jesus lutou com ele mesmo como Deus, porque Deus queria que ele desse a sua vida para resgatar a humanidade. Por isso que aqui diz, como príncipe. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe dos exércitos de Deus. Então essa passagem aqui, que o homem abençoou Jacó, esse Jacó aqui representa o Jacó espiritual, representa o próprio Jesus. Ele lutou contra ele mesmo como homem, contra ele homem, lutando com ele Deus, dele espírito Deus, né, lutando para que ele aceitava. É igual nós, nossa carne lutando contra o nosso espírito. A nossa carne querendo desobedecer a Deus e o nosso espírito querendo obedecer. Esta é a nossa luta.
Esta era a luta também que o Jacó na barriga da mãe estava lutando. O Jacó espiritual também. Jacó espiritual, que é Jesus, estava lutando com a sua carne, a sua vontade de não beber o cálice. Mas o Jacó espiritual, que é Jesus, Deus, como Deus, lutando com o homem Jesus para que ele assumisse, tomasse o cálice. E Satanás tentando Jesus humano para não beber aquele cálice. Vocês estão vendo aí, minha irmã? É uma guerra espiritual e nós também passamos por esta guerra. Então, o Jacó representa Jesus. Então, Jacó ele teve que lutar com o pai dele, Isaac, que não queria abençoá-lo. Ele fez, mas a mãe dele, aquela trama. Mas ele tinha direito, mas Isaac não queria dar a bênção. Então, ele teve que lutar com o pai dele, assim como Jesus, como Deus, lutou com ele mesmo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, Jesus, como homem, não queria beber o cálice da morte. Mas o Jesus espiritual, o Deus Filho, queria que Jesus, homem, bebesse este cálice, pois era este cálice de sofrimento e morte que iria salvar a humanidade. Por isso, em Gênesis 35, 28, o homem, que é o próprio Jesus, muda o nome de Jacó. Então, ali aquele homem que estava lutando com Jacó humano, era o Jacó espiritual, era o príncipe da paz, era o príncipe dos exércitos que aparece lá para Josué. Então, Jesus, ele é este príncipe, por isso ele diz, tu lutastes, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, Jesus lutou com os homens, lutou com o homem da iniquidade, lutou com os homens, seres humanos, lutou com ele mesmo como Deus e venceu. Assim também foi o Jacó humano. E assim também nós temos que vencer a nossa velha natureza, o nosso eu. Tem que vencer as tentações, tem que vencer os homens também que são usados pelo diabo para nos tirar do caminho. Então, o Jacó terreno só representava o príncipe da paz, o príncipe dos exércitos de Deus, que luta com o homem da iniquidade, que queria a posse da humanidade para sempre. Então, Satanás lutou até o final para que Jesus não fosse morto. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele queria que Jesus descesse, porque ele não queria que Jesus morresse para que a humanidade fosse salva. Aqui em Gênesis 29, do 21 ao 30, nos fala da luta de Jacó para comprar as suas duas esposas. Então aqui Jacó já vai entrar em outra luta. Agora a luta de Jacó vai ser pelas esposas. Então Jacó lutou com o seu pai, lutou na barriga da mãe, lutou com seu pai para poder receber as bênçãos espirituais. Agora ele vai entrar em outra luta, a luta pelas esposas. Isso aqui a gente vai ver no próximo estudo. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar esses estudos e nós vamos ver, não é? A luta de Jacó pelas suas esposas. Aqui em Mateus 24:3, Jesus diz que somente os perseverantes em sua palavra serão salvos. Então, os salvos, eles perseveram até o fim. Jesus nos diz que muitos procurarão entrar no reino, né, na porta estreita, e não conseguirão. Por quê? Porque não aguentam esta luta. Em esta luta que temos para entrar pela porta estreita, que é Jesus, é a luta que todo salvo tem para se manter na obediência à palavra de Deus. Então, nós temos que lutar dia e noite para estar na obediência, para estar servindo a Deus, para estar agradando a Deus, para estar fazendo a vontade de Deus. Isto é uma luta, meus irmãos. Nós temos que lutar, em primeiro lugar, contra nós mesmos, contra nossas vontades, contra o nosso eu, contra o nosso velho homem. Temos que lutar contra o homem da iniquidade, que é Satanás.
temos que lutar contra os homens terrenos que, usados pelo inimigo, nos tentam tirar do caminho de Deus. Somente os verdadeiros, lavados pelo sangue do Cordeiro, estão dispostos a fazer aquilo que Jesus fez, quando deixou tudo no céu para vir à terra, obedecendo assim à vontade do seu Pai. E foi fiel até a morte e morte de cruz. Será que você está pronto? Será que você quer fazer a vontade de Deus? Será que você quer abandonar tudo por Jesus? Então você está pronto para isto? No Apocalipse 3:10, somente estas pessoas, Deus promete no Apocalipse 3:10, guardá-las da hora da provação. Lá na igreja Filadélfia, quem for fiel até o fim, esse ele vai guardar da hora da provação, que ele vai arrebatar. Então, este ano é o ano da preparação, meus irmãos. Vamos nos preparar mais ainda do que o ano passado. Em João 4, do 23 ao 24, 23 ao 24, né? Então, lá está falando da mulher samaritana. Deus é espírito, ele quer que os verdadeiros adoradores dele adorem ele em espírito e em verdade. Então, nós temos que buscar espiritualmente o nosso Deus. Temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos nos aproximar mais de Deus. Então, no próximo estudo, eu continuo a falar sobre a luta de Jacó. Jacó lutou bastante por aquilo que já era dele. Jesus lutou bastante por aquilo que já era dele. E Jesus continua lutando na pessoa do Espírito Santo e nele mesmo. Então vamos servir ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Dê o seu bonzinho, Deus aperte aí no coraçãozinho, compartilhe, comente, vá lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal Estudos com Maria Antônia e faça o seu comentário, aperte lá no sininho também e vamos evangelizar mais e mais. Então, na próxima terça-feira a gente continua esse estudo.